Vamos lá. Então esse foi o slide que eu parei semana passada, certo? Nem sempre as perseguições elas aconteciam pelo mesmo motivo. E aí nós vamos ver 6 motivos pelos quais os cristãos então começaram a ser perseguidos. E aí o primeiro que eu falei semana passada foi o estilo de vida deles, que era diferenciado. E Tertuliano, ele falou o seguinte, ele escreveu, né, na Apologia, e ele disse o seguinte: temos a reputação de viver de forma contrária às multidões. E aí o termo utilizado, o Bruce Shelley vai dizer o seguinte, que o termo utilizado para descrever os cristãos no Novo Testamento é bastante significativo. Eu já li isso para vocês semana passada, eu vou ler de novo. Trata-se da palavra ágios, frequentemente traduzida como santos. Apesar de significar santos, as raízes sugerem diferentes. Assim, uma coisa santa é diferente das outras coisas. O templo é santo porque é diferente de outros edifícios. O sábado é santo porque é diferente de outros dias. O cristão, portanto, é uma pessoa fundamentalmente diferente das demais. Os homens sempre olham com suspeita para aqueles que são diferentes. A conformidade, não a distinção, é o caminho para uma vida livre de problemas. E quanto mais os cristãos primitivos levavam sua fé a sério, mais eles corriam risco da reação da multidão. Eu queria parar aqui um momento. Nesse primeiro motivo, é interessante como o que o Shelley está dizendo aqui para nós é o seguinte, que nós somos um povo diferente. Isso não muda na igreja primitiva e isso não vai mudar hoje. Então, todas as pessoas que decidem seguir o Evangelho e que decidem levar o Evangelho a sério, elas serão diferentes, elas andarão na contramão e elas serão perseguidas. Todas. O nosso chamado, quando nós decidimos andar com Jesus, é um chamado para o sofrimento. E isso nós não levamos em consideração. Por exemplo, a Bíblia fala do mundo como o mundo como nós conhecemos, o planeta Terra, e a Bíblia fala do mundo como um sistema de valores. Então, esse sistema de valores do mundo, ele é contrário, na sua grande maioria, aos princípios bíblicos. Não tem como a gente levar o Evangelho a sério e não ser perseguido. Todos nós somos perseguidos a partir do momento que a gente olha para o Evangelho e diz, eu quero seguir o que Jesus ensinou. Então, se nós olharmos as conversas de Jesus, os desafios que Jesus coloca para os discípulos e para algumas pessoas que não entenderam a sua mensagem, o que Jesus está dizendo é, nós somos chamados para o sofrimento. E isso acontece porque nós vamos ver mais na frente, dentro de alguns motivos, nessa aula de hoje, o quanto isso é forte para nós e o quanto a gente... Por exemplo, eu até falei um dia desse, eu estava no meu PG com o pessoal lá, e aí falando assim, não, porque hoje em dia a gente considera sofrer por causa de Cristo, perder seguidores no Instagram. Muito pouco isso, gente. Aliás, se a gente olhar a vida de alguns homens que a gente vai ver já, sobre o quesito perseguição, gente, perder seguidores, perder simpatia, isso não é quase nada. Comparado à dor física que essas pessoas sentiram. Então, eu fico imaginando quando chegar um momento, porque vai chegar, gente. Chegará um momento em que nós, por decidirmos andar segundo o Evangelho, nós seremos perseguidos. E aí você diz assim, então eu vou deixar de seguir Jesus? Bom, não tem como. Independe de governos, independe do sistema, porque não casa. O mundo que a gente vive não casa com o Evangelho, não casa. E uma hora a gente vai bater de frente. Mais cedo ou mais tarde, seja no trabalho, e aí seja em decisões dos nossos governantes, seja com a família, uma hora o que nós cremos, o que o Evangelho propõe para nós como vida, e vida em abundância, vai chocar, vai bater. E por isso nós somos, como o Shelley diz aqui, não, desculpa, o Shelley não, o Tertuliano ele diz assim, temos a reputação de viver de forma contrária às multidões. E, na verdade, quando a Bíblia fala em metanoia, é uma virada, né, de 360 graus e você passa a andar na contramão. Todo mundo está indo para cá e você está indo no lado contrário. Agora imagine você lutar contra a multidão, não é fácil.
É por isso que eu digo, gente, nós sempre seremos minoria. Vai ser muito difícil a gente ser maioria. Muito. E a força da maioria vai ser querer empurrar para a gente dizer você está indo no caminho errado. Talvez querendo convencer a gente, ou então, se não seja querendo convencer a gente, obrigando a gente a ir no outro caminho. Aí nessa hora que a gente tem que dizer, não vou. Não vou. Mas se você não for, você vai perder, que eu perca. E aí nós precisamos ter isso em mente, porque daqui a pouco a gente vai ver algumas pessoas e a forma como eles foram perseguidos, e enquanto estavam sendo perseguidos, como eles viveram e como eles professaram a sua fé. E a gente vê a igreja hoje, eu fico imaginando esses homens se retorcendo, sabe? Se eles pudessem estar aqui hoje, olhar para a igreja de Jesus hoje, e eles dizem assim, poxa, eu derramei o meu sangue, não, claro, na mesma situação de Jesus, óbvio, nunca vai acontecer isso, mas o cara dizer assim, eu não voltei atrás, eu não neguei a minha fé, eu morri glorificando a Deus para olhar para a igreja hoje e ver ela desse jeito. Então, queridos, eu queria que quando a gente terminasse essa aula de perseguição, a gente tivesse isso em mente. Nós vamos honrar o nosso Deus, que sofreu, que morreu por nós, que derramou o sangue por nós, e nós vamos honrar a história desses discípulos, que nos ajudaram a ter o Evangelho hoje, que lutaram para que a gente tivesse a Bíblia aqui conosco hoje. Não só a Bíblia, mas a fé, certo? Então, o primeiro motivo é que os cristãos, eles batiam no peito e diziam, nós somos diferentes. E aí eu pergunto, será que nós podemos bater no peito e dizer que seguimos na direção contrária à multidão? Você consegue dizer isso? Eu bato no peito e digo, não, eu estou andando de forma contrária à multidão, eu consigo. Porque, olha só, isso não é arrogância não, gente. De jeito nenhum. Porque, olha, eu tenho um evangelho aqui e eu falo assim, não, eu amo meu Deus, não sou perfeito, mas uma coisa eu sei, eu sofro quando eu não consigo viver o evangelho na sua totalidade. Eu sofro. Então posso bater no peito e dizer, eu estou andando contrário à multidão. Somos apenas um povo fofo, que não impõe nenhuma ameaça à forma de viver da sociedade. Ah, que lindo. As músicas deles são lindas. Que legal, eles se reúnem lá na praça, cantam lá na praça, que coisa linda. Mas qual é a ameaça que, como igreja, como povo de Deus, a gente sugere para a sociedade? Nenhuma. Que lindo. Vai além disso, gente. É bom isso, a gente ir lá na praça, a gente louvar. É bom a gente encontrar pessoas que estão sofrendo e pessoas que precisam e falar de Jesus para elas e desafiar isso. Mas mais do que isso. Mais do que isso. As pessoas, nossos familiares, pessoas que nos cercam, o sistema no qual nós estamos inseridos, olharem e dizer assim, esse povo é diferente. Esse povo vai dar trabalho. E aí a gente precisa tomar uma providência com relação a esse povo, porque senão esse povo vai prejudicar a gente. Então esse é o primeiro motivo, já nos desafia de cara, né? Um segundo motivo que levou os cristãos à perseguição foi o monoteísmo e rejeição dos deuses pagãos. Gregos e romanos, eles tinham diversas divindades, deuses para tudo. Para cada aspecto da vida, semeadura, colheita, vento, chuva, vulcões e os rios, nascimento, morte. E para os cristãos, entretanto, esses deuses equivalem a nada. Esses deuses não serviam a nada. É tanto que Paulo, quando chega no Areópago, Paulo olha e tinha Deus para tudo. E Paulo vai exatamente no Deus que, nós não conhecemos, talvez tenha algum Deus que a gente não conheça. Então, para não correr o risco da gente ter a ira desse Deus, coloca um altar para um Deus desconhecido. Aí Paulo vai exatamente nesse Deus que eles não sabem quem é e que não sabem nem se existe. Mas aí Paulo vai exatamente nesse Deus e prega sobre esse Deus. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Eu não sei se ele está assistindo em casa, mas eu estava conversando com uma pessoa ontem e ele estava dizendo assim, olha, na minha empresa, ele disse assim, teve uma palestra sobre feminismo e essa palestra foi dada por um transexual. Aí ele disse, eu me recusei a assistir. Era online, eu acho. Aí eu disse para ele, você está errado. Eu disse, você devia ter assistido, porque eles ficaram com raiva dele, inclusive. Eu disse, você devia ter assistido.
Ele disse, mas eu não tenho... Como é que eu vou assistir uma palestra de feminismo sobre dada por um transexual? Eu disse, você devia estar lá, ouvir. Porque quando você estivesse lá e você ouvisse, ainda que você não julgasse nem condenasse, você ganhava o direito de ser ouvido. Então nós precisamos... Paulo tinha uma sabedoria muito grande. Paulo sabia olhar a circunstância e ele tirava dos elementos, dos locais onde ele estava, ele pegava situações, pegava brechas, digamos assim, naquilo que as pessoas ensinavam, e ele dizia, aqui então eu puxo para o evangelho. Porque eu disse a ele, você ouve uma vez uma palestra dessa e fala assim, poxa, ele ouviu, ficou lá, não falou, não criticou. Esse cara tem um direito. Ele merece que eu ouça. Aí sim, chegará um dia em que você, em oração, chegará um dia que essa pessoa vai te ouvir na sua empresa, onde você trabalha. Aí ele vai te ouvir, porque você conquistou o coração dele. Mas se você chega, não assiste a palestra, e alguém perguntar, por que você não assistiu? Porque você é um trans e está falando sobre feminismo e tal, eu não quero saber disso não. Pronto, o coração dele fechou, nunca mais ele vai querer te ouvir sobre o evangelho. Você fechou a porta do evangelho, pelo menos por você, para ele. Então, fecha parênteses. Não, deixa aberto ainda. Nós precisamos ter essa sabedoria. Eu citei esse exemplo, mas tantos outros na nossa sociedade que nós, às vezes, por olharmos e dizer assim, não, eu sou santo, separado, eu não posso me misturar com isso, eu saio de perto. Agora, se você dissesse assim, não estou preparado para ouvir isso, porque eu não sei, caso me perguntem alguma coisa, eu não sei e tal, aí, eu disse, qual é o problema de você estar lá, ouvir e dizer, não, ainda não sei, mas eu prometo te responder depois alguma coisa sobre isso. Enfim. Mas o que nós precisamos, gente, é conquistar o direito de ser ouvido. Você conquista o direito de ser ouvido com a sua vida, antes de qualquer coisa. O mundo hoje, houve uma época que a apologia, a gente vai ver sobre os apologetas da igreja primitiva, e foram necessários para que a fé chegasse até nós, eles precisaram defender, mas o mundo hoje não é nem tanto a apologia, porque a Bíblia já é aceita, digamos assim, como livro histórico. A Bíblia já entra, houve uma época que não, mas depois a Bíblia foi aceita. Eu já até falei para vocês sobre a questão, historicamente, o quanto a Bíblia é aceita. Mas hoje, o que as pessoas buscam é credibilidade. Se o seu discurso não bate com a sua vida, com a sua prática, você é rejeitado de cara. Então a nossa geração, ela quer credibilidade. Tem credibilidade. Essa pessoa que ela fala, ela vive. Pronto, então com a sua vida você conquista de cara o direito de ser ouvido. E aí, nós precisamos pensar nisso. Como é então que a gente atinge essas pessoas? Enfim, gente, então fecha parênteses com relação a isso. Mas isso também tem tudo a ver com o fato da gente pensar sobre como nós conseguimos alcançar o coração de pessoas totalmente estranhas e avessas ao Evangelho. Para os cristãos, entretanto, esses deuses equivalem a nada e tal mentalidade resultava em seguidores de Jesus sendo rotulados como inimigos da raça humana. Se gregos e romanos tinham um panteão de deuses e de repente os cristãos dizem, nós não acreditamos em nada ou nenhum desses deuses, apenas no Deus de Israel, eles então se tornam inimigos da raça humana, do povo daquela época. Então, pelo fato de serem monoteístas, surge então a perseguição para os cristãos. Um terceiro motivo, isso é bem interessante, a visão deles em relação à escravidão das crianças e do sexo. Naquela época, um escravo, gente, ele poderia ser descartado, morto, abatido, caso o Senhor não estivesse satisfeito. No meio dos cristãos, eles eram tratados com bondade e tinham os mesmos direitos na igreja. É tanto que um escravo chamado Calixto, ele tornou-se bispo de Roma. Como é que pode isso? Numa cultura e numa sociedade onde escravo é morto, bastava eu olhar para a cara dele e dizer, bom, não estou satisfeito com esse cara. Ou eu descartava ele, jogava na rua, ele ia passar necessidade, ia morrer ou de fome, enfim, ia ficar como um pedinte. Ou eu matava essa pessoa. Aí vem um grupo de pessoas que começa a tratar os seus escravos com bondade e igualdade no meio da igreja.
no local onde eles se reúnem. E um escravo em Roma se torna bispo da igreja. É inadmissível. Agora você vê que contramão, né? Veja que contramão esse povo está oferecendo para a sociedade. E de uma certa forma, olha o tumulto que eles estão causando. Porque os outros escravos dos romanos, de gregos, vão olhar e vão querer ser escravo de quem? Dos cristãos. Imagine que aí começa a surgir então fugas de escravo. Se já tinha, né? Alguns escravos eles conseguiam fugir. Aí imagina então criaram o sindicato dos escravos. Não, ele não tinha direito a isso, estou brincando. Mas por causa então dos cristãos, se já havia a possibilidade de escravos quererem fugir, de escravos quererem os seus direitos, quererem liberdade ou igualdade, agora com os cristãos tratando bem os seus escravos, como é que faz? Quem lembra aqui uma situação na Bíblia que Paulo viveu com relação a um escravo? Ele mandou fazer o quê? Quem lembra? Ele mandou que recebesse bem e que se por um acaso ele tivesse lesado, Paulo disse assim, põe na minha conta, eu pago. Isso não existia, gente, naquela época. Inadmissível. Ele lesou o seu senhor, morre. Aí Paulo disse, receba-o porque ele agora é irmão em Cristo. E se por um acaso ele te fez alguma coisa ou ele lesou você, pode colocar na minha conta que eu pago. Não pode. Que povo é esse? Vida. Percebe? Prática de vida. Aí se incomoda. Principalmente porque mexe na estrutura da sociedade, mexe nos valores da sociedade. E quando mexe nos valores da sociedade, aí nós vamos ser perseguidos. Então não tem como. Vocês estão vendo que não tem como a gente viver o evangelho e não ser perseguido? Vai ser perseguido, porque uma hora a gente vai atingir, ou vai ir, digamos assim, na veia do que a sociedade está entendendo como valor mais supremo da vida deles. E a gente vai na contramão desses valores. Aí eles não entendem isso. Aí eu falei sobre escravidão, as crianças e do sexo. As crianças. Esse mesmo valor é conferido à vida humana, aplica-se às crianças. Os cristãos, eles recusavam-se a deixar seus filhos indesejados ou fracos nas florestas para serem encontrados por alguém e também para morrer de fome. Eu não coloquei aqui. Você sabe que tem tribos indígenas que, quando o filho nasce com defeito, eles têm o direito, digamos assim, de jogar fora, de descartar, enterrar. E aí quando você chega e diz, não façam isso. A vida vale mais do que qualquer outra coisa. É indesejado. Por que é indesejado? A gente fica com a criança. Não mate. E aí isso também foi motivo para perseguição. Não, vocês não podem fazer isso. E os cristãos começaram a conferir esse valor à vida inestimável. Disse, não tem preço uma vida. Pessoas que provavelmente, imagine, antes de se tornar cristão, fizeram isso aqui. Depois que eles se tornam cristãos, eles vão pregar contra isso. Dizer, eu fiz, mas isso não foi certo. E esse valor também é conferido à vida, aplica-se também ao sexo e ao casamento. O casamento é sagrado. Aí eles começaram, então, a pregar que o casamento é sagrado, o sexo é sagrado. E aí, porque você sabe que aquele povo daquela época vivia de orgias, né? E o casamento não era uma coisa tão sagrada. Principalmente para os gregos e romanos, né? Para os judeus já era uma coisa diferente. Mas aí os cristãos começam a chegar na cultura pagã e dizer, não, sexo e casamento é coisa sagrada, foi criado por Deus. E a cultura da época vai olhar e vai dizer assim, como esse povo chega agora, com que autoridade eles chegam para dizer isso? Se nós já temos uma coisa instalada, está na mente de todo mundo, e aí, como é que a gente vai fazer agora para ter as nossas orgias, para ter, enfim, essa esculhambação que a gente vive? Aí você olha para lá e olha para cá hoje, gente, não está muito diferente não, né? Só que a coisa hoje é mais moderna, né? É mais discreta. As feridas não mudam. Mas as causas das feridas são as mesmas na família. E aí banalizaram o sexo, banalizaram o casamento, o valor da família. Tudo isso banalizado. Então, por exemplo, você vê hoje
Por que toda propaganda de cerveja tem que ter uma mulher, uma morena, uma loira, não sei o quê, vem verão, né? Por que, gente? O que é que tem a ver a cerveja com uma mulher? É a banalização, né, de relacionamentos e banalização do sexo, banalização do casamento. Mudou só a forma de atacar uma família. Mas os cristãos daquela época, quando eles começam a se espalhar, eles começam a dar valor inestimável a isso. E a cultura não aceita. Assim como não aceita hoje. O quarto motivo, gente, da perseguição é a suspeita de que... Isso é engraçado, viu? É a suspeita de que as reuniões cristãs fossem orgias sexuais e disfarce para todo tipo de crime que tomou conta da imaginação popular com uma força terrível. Isso é o Schelling que diz. Mas olha que coisa interessante. Eles acreditavam que nos cultos cristãos, eles eram uns cultos cheios de orgias, e que nesses cultos eles praticavam coisas horríveis. Por que eles pensavam isso? Olha só. As principais acusações foram pecados sexuais e canibalismo. E canibalismo? O que é que tem a ver o canibalismo com os cultos cristãos? A ceia. Mas por que a ceia? Porque na ceia, quando eles tinham a ceia, ela era exclusiva para os batizados. Tem igrejas hoje que o dia de ceia é um dia... As pessoas vêm, mas só tomam a ceia pessoas que são batizadas na igreja. Ainda temos isso hoje. Só que no caso deles, quem não era batizado não ia nem para o culto. Então era exclusiva para aqueles que eram batizados. E aí o nome dessa reunião se chamava ágape. Ágape é uma palavra grega que significa amor. Começa então a correr, a anunciar que esse dia era um dia de orgia sexual no culto cristão, porque era a reunião ágape. Como esse povo tinha a cabeça maldosa, porque eles estavam acostumados a viver isso, então, reunião do amor, culto do amor, só podia ir aquelas pessoas. Aí eles pensaram assim, bom, então aqui está tendo orgia, como a gente faz também, deve ser isso. E aí uma outra, gente, essa era a festa do amor, o canibalismo, porque a ceia era praticada em segredo. Falei isso aqui para vocês. E quando eles começaram a ler ou a ouvir, este pão é meu corpo e este cálice é o meu sangue, aí eles estavam se referindo à carne. Eles acreditavam que eles abriam um pão, principalmente quem morria nesses cultos, as crianças. E aí eles matavam uma criança, colocavam essa criança dentro do pão e comiam esse pão com partes de criança. Então eles acusavam os cristãos de canibalismo. Agora vejam só, uma sociedade totalmente acabada, corrupta, mas eles não aceitavam coisas desse tipo. Era um motivo para perseguir os cristãos. O Shelley, de novo, né, na história do cristianismo, ele vai dizer o seguinte: o povo achava que se continuassem vivendo, aqueles que realizavam coisas tão horríveis, atrairiam todo tipo de problema para a terra. E tal perversidade despertaria a ira dos deuses, os quais puniriam não apenas os cristãos, mas também aqueles que os haviam deixado viver. Qual era a preocupação deles? Não era com as crianças que morriam. Não era com a orgia. Era o seguinte: e se os deuses ficarem irados contra nós? E se por causa disso que está acontecendo com esse povo, ou se por causa dessas práticas deles, os deuses ficarem irados contra nós e aí começarem a afetar a nossa colheita, começasse a afetar a nossa saúde, esse povo tem que morrer então, para aplacar a ira dos deuses. Isso aconteceu várias vezes, porque eles eram muito místicos. Muito. Eles foram acusados de ateísmo. Pode? Como é que um povo é acusado de ateísmo? Esse povo especificamente, os cristãos. Como é que eles são acusados de ateus? Não faz sentido. A acusação surge porque muitos, eles não entendem como crer num Deus sem imagens. Eles culpavam os cristãos de insultar os deuses do Estado. Tá, você crê no Deus? Tudo bem. Cadê a imagem dele? Não tem. Então não faz sentido. Como é que você cultua um Deus que não tem imagem dele?
Como é que você cultua um Deus que você não pode ver? Não faz o menor sentido, esse povo é ateu. Só que isso vai circulando, gente, na sociedade e não tem jeito. Quando a coisa pega, aí pronto. E era inadmissível naquela época você não crer em um Deus que fosse visível, que você pudesse dizer assim, na sua casa, que você tivesse a imagem e dissesse aqui, está aqui, esse é o meu Deus. É diante dele que eu me prostro, é diante dele que eu me curvo, esse é o meu Deus. Consequentemente, qualquer coisa de ruim que acontecesse, os culpados seriam os cristãos. Logo, eles foram lançados aos leões para apaziguar a ira dos deuses. E o sexto, gente, o mais importante, esse aqui foi o principal que acabou, então, com, digamos assim, foi a pá de cal. Eles não admitiam que César era o Senhor. Absolutamente. Aliás, quando eles eram pegos, a primeira coisa que se fazia era tentar livrá-los. E como era que eles tentavam livrá-los? Que a gente vai ver já já, gente, as perseguições elas eram locais e eles nem sabiam muito por que perseguiam. Esses motivos eram mais assim, eram motivos do povão, mas o Estado mesmo ficou meio em dúvida do que fazer com esses cristãos e por que os perseguiam. É tanto que quando chegavam até eles tentavam dizer, olha, nega a tua fé e adora César. Nega a tua fé e adora os deuses romanos, os deuses pagãos. Alguns, que a gente vai ver que foram martirizados, eles diziam o seguinte, pensa na tua idade. Nega a tua fé, adora os deuses pagãos, aos deuses romanos, gregos, e eles não adoravam. E quando se dizia, Jesus Cristo é Senhor, e não César, aí não tinha mais o que fazer. Porque o imperador, gente, todos, o imperador é uma figura orgulhosa, não só ambiciosa por poder, mas ele é orgulhoso, e quando você ouve que um grupo de pessoas está se negando a adorá-lo, aí, como é que fica isso? Não fica. Então, leão para esse povo, espada para esse povo, fogueira para esse povo. O problema do Império Romano era a unificação. Uma vez que se estendia desde o rio Eufrates até a margem do mar da Irlanda, suas fronteiras iam da Alemanha ao norte da África, da Espanha, Egito e a Síria, havendo todo tipo de povo, língua, crença e tradição. Como eles poderiam ser uma unidade? Por meio do imperador. Então, com a consciência de que um império único poderia ser incutida na vida de povos tão diversos, o Shelley que diz isso. Como? Com a figura do imperador. Então, todos os povos, raças, nações que tivessem dentro desse espaço geográfico, sob o domínio de Roma, esse povo teria que cultuar ao imperador. Era uma forma deles unificarem todo o império. Então, o imperador Décio, ele deu um passo bem mais importante em relação a isso. Ao culto do imperador, ele passou a ser universal e obrigatório por todas as raças, nações dentro do império, com exceção dos judeus. Interessante, né? Então, Décio, ele fez o seguinte, ele fez, olha, que se cumpra. Dentro de todo o império, porque isso começa de uma maneira local, ali em Roma, tá? Quando Décio assume o poder, o que é que ele faz? Que se estenda para todo o Império Romano. Onde tiver gente debaixo do Império Romano, esse povo vai ter que adorar ao imperador, com exceção dos judeus. Interessante como os judeus eles tinham esse privilégio e não souberam aproveitar essa grande verdade. No livro Essencial do Cristianismo, eles dizem assim, entretanto, em função dos cristãos primitivos declararem que havia outro rei além de César, Jesus, não demorou muito para que a igreja fosse vista como uma séria ameaça à adoração do imperador do Império Romano. O cristianismo era totalmente incompatível com o sistema político, social, cultural e religioso de Roma. Ou seja, não havia casamento em nenhuma área do Império Romano com o que os cristãos pregavam e com o que eles viviam. Era na política, era na sociedade, era na cultura e era na religião. Toda a sociedade romana, toda a sociedade pagã, ela não tinha como encaixar com aquilo que os cristãos pregavam. E aí eu volto mais uma vez para fazer uma pergunta para os nossos dias. Nessas áreas, como é que a gente
a gente se conforma, como no primeiro slide que eu mostrei lá do Tertuliano, a gente se conforma ou a gente olha e diz assim, olha, na cultura, não tem casamento. Com que a cultura da nossa época prega, não tem casamento. A religião, de uma forma geral, do nosso país, inclusive a evangélica, eu falo da religião institucionalizada. Tem casamento com a Bíblia? Porque às vezes não tem não, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Às vezes não tem, e nós precisamos estar sempre debaixo da autoridade da Bíblia, fazer uma releitura do que a gente está vivendo, sempre, como a gente pregou aqui, né? Uma série de mensagens, recalculando a rota para ver se realmente a gente está indo segundo a Bíblia ou segundo a religião institucionalizada do nosso país. Ou do nosso grupo, digamos assim. Social, política. Nós precisamos estar atentos sempre a isso. Olhar para a Bíblia, e a partir da Bíblia a gente confronta, e a partir da Bíblia a gente decide se vive ou não vive de acordo com essas áreas da sociedade. Então, o que é interessante aqui, esse povo foi perseguido porque em nenhuma área do Império Romano havia casamento. Nenhuma. Eles se negavam a tudo. Tudo. Mas isso não era por causa deles, era por causa do Evangelho. Sempre o nosso ponto de partida será a Bíblia, sempre. Porque no dia que deixar de ser a Bíblia e passar a ser o nosso coração, ou o que nós entendemos que devemos fazer, uma hora a gente afunda nisso. Uma hora essas coisas passam a parar de fazer sentido e de repente a gente não acha mais força para lutar contra. Mas quando a gente começa a fazer a partir da Bíblia, e é por crer no que a Bíblia ensina, aí sim a gente vai enfrentar leões, enfim, o que vier pela frente. Aí nós conseguimos ir adiante. E aí agora passando para perseguição mesmo, pessoas que morreram, eu queria começar com os apóstolos e o que a tradição fala deles. Aí o Frank Ferreira, no seu livro, sobre a história da igreja, do cristianismo, ele vai mostrar como foi que essas pessoas morreram, os apóstolos que andaram com Jesus. Mateus morreu à espada na Etiópia. Marcos, ele foi arrastado nas ruas de Alexandria. Morreu na Grécia. Agora imagine, gente, uma pessoa morrer por causa da sua fé, arrastado nas ruas de uma cidade. Isso sendo espetáculo. Aí eu lembro de Hebreus, né? Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, jogado do pináculo do templo e depois espancado. Filipe, enforcado na Frígia, que é a atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso a uma cruz e dali pregou até morrer. O que nós sofremos hoje é perseguição, gente? Pode ser ideológica, né? Mas, para chegar a esse ponto aqui, embora nós tenhamos países hoje que irmãos nossos morrem já e que sofrem fisicamente, nós temos na China, nós temos em países árabes, por não negarem a fé, essas pessoas morrem. E o que é interessante é que, nessa época, quanto mais se perseguia a igreja cristã, mais ela crescia. Sempre foi assim na história da igreja. Quanto mais se perseguia, e eles pensavam que estavam matando a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais bate, mais ela cresce. Matias foi apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado também na Grécia. Você vê que boa parte deles estão atuando em país pagão, né? Paulo foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo por ordem de Nero. A gente vai ver isso já já. Os dois morrem provavelmente na época que Nero assume o poder. João foi posto num caldeirão de óleo fervendo, escapou e depois foi enviado para a ilha de Patmos, na Grécia, no tempo de Domiciano. E foi lá onde João escreveu o livro de Apocalipse, nessa ilha, estava preso. Quem já assistiu, deve ter assistido aqueles filmes de época, né? O pessoal, um exército vai invadir uma cidade com muros altos e as pessoas que estão dentro da cidade, eles esquentam o óleo
E quando ele chega, o exército chega na ponte, ali embaixo, a primeira coisa que eles fazem é jogar o óleo fervendo sobre os soldados que estão lá embaixo. E aí eles jogam uma tocha de fogo para esse pessoal morrer queimado. E aí você vê a cena, né, no filme, quando o óleo bate nessas pessoas, o grito que eles dão e como se deve doer. Agora imagina uma pessoa dentro de um caldeirão de óleo quente. Como ele fugiu. Enfim, isso aqui é tudo, né, tradição, e sabemos então que a mais forte aqui com relação a Pedro, que foi crucificado, e na hora de ser crucificado, Pedro disse: não, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo. Bom, a gente chega então, a primeira perseguição que foi sobre Nero, né, a mais, que foi aquela que deixou o pessoal numa situação complicada. E foi a primeira, assim, do Estado que ficou conhecida. É tanto que até hoje, ficou não só conhecida na época, mas ficou conhecida durante toda a história da igreja, que estamos aqui, então, falando dele. Então, Nero foi um carrasco com o povo cristão. Ele não começou como um carrasco, ele não começou como um tirano, mas depois ele foi perdendo a cabeça. Não só os romanos, não só o povo de Roma começou a ver Nero como uma pessoa totalmente louca, mas todos que viviam ali, judeus, cristãos, enfim, começaram a olhar para Nero depois de um tempo e dizer assim: esse homem é louco. E aí vamos ver um pouquinho quem era Nero. Ele chegou ao poder em 54, você vê que Roma ainda não tinha sido, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Jerusalém foi destruída em 70. O início do seu governo foi bem populista, favorecendo principalmente os pobres e os despojados. Então, no começo do seu governo, Nero ele tinha um apoio popular. Por quê? Porque ele tratava bem os pobres, os despejados, enfim, o governo foi bem populista. Com o passar do tempo, ele vai se deixando levar por mania de grandeza e poder, e uma corte que fazia de tudo para satisfazer, tá PS aí, mas os mimos de Nero. Então, a corte não cooperou, né? Porque o que Nero queria, eles iam lá e assinavam embaixo. Eu vou colocar agora, a gente vai ter, abra um aplicativo, tem uma perguntinha aí. Eu queria saber de vocês, o que é que o incêndio de Roma tem a ver com a perseguição dos cristãos? Porque vocês sabem que Roma pegou fogo, né? Mas o que é que esse incêndio de Roma tem a ver com os cristãos? As respostas estão: os cristãos botaram fogo em Roma, foi o grupo mais frágil que Nero encontrou para pôr a culpa, os bairros cristãos foram menos atingidos pelo incêndio. Vamos lá, gente. Pelo menos 40 votos aí. Então vamos lá, gente. A maioria errou. A resposta certa é a terceira. Que aconteceu? Bom, vamos lá. Depois de 10 anos de governo, então, Nero passou a ser desprezado. Eu vou explicar porque foi a terceira, já já. E por todo o povo e por toda a classe de poetas, literatos, enfim. Mesmo sem ter talento, ele queria ser parte de ele queria fazer parte sem ter talento necessário. Ele queria porque queria se envolver com a cultura, queria ser poeta. Nero queria fazer parte de teatro e não tinha talento nenhum. Então, como era imperador, ele entrou nessa. Hã? Como... Nem falar sabia. Quando a esposa de um dos seus melhores amigos lhe agradou, ele simplesmente foi lá, pegou a mulher e pronto, mandou o cara para Portugal e ficou com a mulher. Então ele foi ficando meio doido. Então, quando dia 18 de julho de 64, 10 anos depois que ele assume o poder, a Roma então pegou fogo. E aí essa era a situação dele, odiado pela sociedade. Inclusive, dizem que quando Roma pegou fogo, Nero ele estava vestido como um ator de teatro, no alto de uma torre, cantando versos sobre a destruição de Troia. Será que era louco? O fogo durou 6 dias e 7 noites, e 10 dos 14 bairros de Roma foram devorados pelas chamas. Então você imagina, gente,
14 bairros, 10 foram destruídos pelo incêndio. E aí tem um historiador, o Tácito, que ele morava em Roma na época, ele estava lá, ele afirma que o incêndio começou acidentalmente num depósito de azeite. Mas não teve, né, como a culpa não recair sobre Nero. Eu vou ler um texto aqui que o Gonzales bota do Tácito, 2, né, na verdade. Não coloquei aqui senão ia ficar muito grande, mas é interessante, porque ele diz assim, ó: apesar de todos os esforços humanos de liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou como muito refinada crueldade. Cristo, de quem toma o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se narra e encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os rincões do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos, e baseadas nas provas que eles deram, foi condenada a uma grande multidão, ainda que não os condenaram tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. O Tácito, ele escreve isso, e é interessante, você vê que ele diz assim, não foi nem tanto pelo incêndio, mas foi pelo que se pensava deles. Aí você diz assim, mas então é porque eles eram a parte mais frágil. Não, porque quando o Nero percebeu que o povo gostava que se matasse os cristãos, e também porque os bairros cristãos e judeus foram os menos atingidos pelo incêndio. Aí o que foi que ele fez? Ele juntou uma coisa a outra. O povo cristão não é tão benquisto. E já que os bairros deles foram os menos atingidos, é facinho de eu colocar a culpa neles. Então, por isso que Nero colocou a culpa nos cristãos. O incêndio de Roma foi o estopim para que os cristãos começassem, então, a ser perseguidos. Mais um texto desse historiador, do Tácito, ele diz assim, além de matá-los, fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Quanta maldade, né, gente? Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas com a sua carruagem. Tudo isto fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Anais 15:44, que foi o que o Tácito escreveu. Então, gente, foi isso aqui que os nossos irmãos em Cristo viveram. Inocentes, não tinham nada a ver com o fogo de Roma, mas passaram por essa situação por causa da sua fé, porque eram malquistos e por um imperador louco que viu ali a possibilidade de se livrar da culpa que estava caindo sobre ele do incêndio da cidade de Roma. Foi nessa época, então, não especificamente nessa época, mas foi Pedro e Paulo, eles morrem sobre o imperador Nero. Então, quando nós não sabemos, o livro de Atos termina com Paulo chegando em Roma, né? Paulo passa ainda um tempo pregando em Roma, ele fica em prisão domiciliar, e Paulo ainda prega, escreve cartas lá em Roma, e acredite-se então que Paulo e Pedro morrem debaixo do governo de Nero. E se Nero foi capaz de fazer isso, enfim, com os cristãos, imagine então o que diz a tradição sobre Paulo e Pedro, provavelmente foi verdade. Então, Nero foi a primeira perseguição velada que a gente tem do Estado, né, do Estado romano contra os cristãos. Então, esse é o motivo, gente, que o incêndio tem a ver com a perseguição dos cristãos. E eu faço questão de ler esses textos, gente, porque a gente às vezes ouve falar, os irmãos lá da igreja primitiva foram perseguidos, mas a gente não tem ideia de como isso aconteceu. Que é tudo muito arquitetado, colocar peles de animais
sobre as pessoas e soltar os cachorros para comer esses irmãos adentados, leões, fogueiras, para iluminar a cidade. Imagine, a perseguição do governo de Nero foi local, não foi por todo o império, isso é uma coisa importante para a gente frisar. O que aconteceu então, em 68, boa parte do império ele se rebelou contra Nero, e com a pressão que ele recebe, tanto do Senado, enfim, da população, Nero não aguenta e se suicida. Ele morre então em 68. Então Nero começou a perceber que se perseguia os cristãos não pelo incêndio, antes da sua morte, claro, né? E aí ele promulga um edito que provavelmente tinha como objetivo sair do âmbito local e percorrer todo o império. Se a perseguição era local, como Nero percebeu que o povo gostava que os cristãos morressem, para tentar ficar em paz com o povo, ele promulga um edito que, antes da morte dele, e a intenção dele era que se espalhasse para todo o império para que Nero ficasse bem quisto, mas não deu tempo. Só que a lei ela permanece depois da morte dele, e os cristãos eles passam por um certo alívio até que alguém reclamasse que esse edito fosse colocado em prática. Então, depois que Nero morre, há uma certa tranquilidade e paz para os cristãos. Até que chegue um dia, porque a lei ficou lá, o edito foi promulgado, até que chegasse um dia que alguém levasse um cristão para os juízes e reclamasse então que a lei fosse colocada em prática. Aí é uma coisa muito interessante, né, gente? A gente sabe muito pouco. A gente costuma dizer, brasileiro não sabe quase nada dos seus direitos, né, da sua lei. Olha um caso interessante aqui. Antes de Nero morrer, ele promulga, né, ele edita uma lei, ela fica lá guardada, a perseguição acaba porque ele morre, mas um dia, alguém que sabe que existe a lei, quando volta, aí diz assim, eu exijo que a lei seja colocada em prática, porque eu sei que ela está aí e a gente precisa colocar em prática. Então é importante a gente não só deixar para os advogados aqui, Sorainha, Juliana, Norton, Valesca, saber da lei. É bom que a gente saiba também dos nossos direitos. Ou das leis que são contra nós também, né? Aí também, aí vem então, depois de Nero, Domiciano. Eu vou falar agora de alguns imperadores que se sucederam, todos eles, e como eles perseguiram os cristãos. Domiciano ele surge após Tito, que Tito é aquele que destrói Jerusalém. Então, sobe ao poder em 81, após um período desastroso de 4 imperadores. Então, depois de Nero, 4 imperadores eles sobem ao poder, só que eles ficam pouquíssimo tempo, não vale a pena nem citá-los. E aí, só antes de Domiciano que vem Tito, que para nós é muito conhecido, não sei se você sabia que foi Tito que destrói Jerusalém em 70 depois de Cristo. E essa destruição de Jerusalém, ela muda muita coisa. E eu vou mostrar por quê. Porque é o seguinte, os judeus, depois que... Bom, vamos ler aqui um texto. Não se sabe ao certo o motivo exato de sua perseguição aos cristãos. Olha que coisa interessante. Mas que ele era zeloso com as tradições romanas e obrigou os judeus a enviarem a oferta que ia para o templo, para Roma. Quando Tito destrói Jerusalém, e Domiciano assume o poder, ele é muito zeloso. E ele sabia que os judeus enviavam ofertas e mais ofertas para o templo em Jerusalém. E aí ele diz o seguinte, agora vocês vão mandar as ofertas aqui para Roma. Aí o que acontece? Os judeus e cristãos eles são perseguidos e assim a de Domiciano também foi local. Porém, os judeus não mandam as ofertas. Por isso que começa então a perseguição, porque ainda se tinha, por mais que se pensasse os cristãos são separados dos judeus, mas a gente ainda tinha essa ideia, porque tinha muitos judeus que eram cristãos, enfim. E como os judeus se recusaram, aí eles foram colocados na mesma sacola que os cristãos. Eles disseram, nós não vamos mandar a oferta para Roma. Aí então, Domiciano começa então a perseguir. Embora esse foi um motivo que praticamente levou a essa perseguição, mas nem ele mesmo sabia muito por que estava perseguindo. Porque isso não era um motivo, digamos assim, que desse muito suporte e base para que ele perseguisse. Mas assim aconteceu. Então, nessa época, João escreve Apocalipse sobre o governo dele. E aí nós vemos palavras duras de João com relação a Roma.
Por exemplo, Apocalipse 17, 2, 6. A grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Outro texto, dessa época, sob o governo de Domiciano, que João escreve. Onde está o trono de Satanás? Isso que João está escrevendo é sobre Roma. Ele está sob o governo de Domiciano. E a análise que ele faz é desse imperador e do seu governo, e de como eles perseguiam os cristãos. As palavras que ele usa são duras. É o primeiro texto que a gente vê no Novo Testamento agredindo Roma. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo diz o quê? Toda autoridade é constituída por Deus. Paulo vai dizer que nós devemos orar pelos nossos governantes. Ou seja, Paulo ele não bate de frente, digamos assim. Não é que ele não tinha nada contra os governantes. Provavelmente ele tinha, porque esse povo já perseguia, esse povo já tratava os cristãos. Mas Paulo vai ver de uma outra forma. João não. João, quando está, talvez porque ele já tinha sofrido quando está escrevendo. Olha, esse homem foi posto num caldeirão de óleo quente. Aí depois esse homem vai para uma ilha como prisioneiro. O que é que ele vai escrever sobre esse imperador e sobre esse governo? Ele não tem muita coisa boa para escrever. Paulo está solto, livremente, pregando o evangelho, circulando. Enfim, e ele era romano, né? Ele tinha os seus privilégios. Não estou dizendo que Paulo foi frouxo e que não pregou contra Roma, não é isso. Mas aqui nós temos João falando muito forte e feio contra Roma, no livro de Apocalipse. Então, Domiciano ele recebe a fama de tirano e é assassinado em seu próprio palácio. Aí depois, momentaneamente, mais uma vez, os cristãos eles vão desfrutando de uma momentânea paz, né? Domiciano persegue localmente. E ele não se espalha para todo o império. Isso tudo vai acontecendo à medida que os imperadores vão... eles já estão em Roma e tudo isso vai acontecendo ali em Roma. No primeiro século, a gente viu muitas notícias de mártires, perseguições, mas a gente tem pouco detalhe desses martírios, né? A gente não tinha muita coisa. Já no segundo século, a gente tem bem mais informações documentadas. Então, uma delas há uma correspondência entre Plínio, que é um jovem governador, e o imperador Trajano. Não sei se ele era da família de Glauco. Esse Glauco descende aí desse cara. Por não saber o que fazer, a política de Trajano foi a seguinte: se um cristão for delatado, então o cristão deve sofrer, caso não queira servir aos deuses romanos. Então, para que um cristão morresse, alguém tinha que chegar e delatar. Se não, o que a gente faz? Não tem por que a gente perseguir um cristão. Aí quando alguém chegava e dizia, olha, eu vim fazer uma denúncia aos juízes, né, contra Rodrigo. Primeiro, ia dizer o seguinte, então, Rodrigo, você precisa negar e servir aos deuses romanos. Se Rodrigo não quisesse, então assim ele sofreria. Era assim que ele fazia. As atitudes dos pagãos e do Estado em relação aos cristãos. Então, vamos lá. Eu disse aqui para vocês que no segundo século a gente tem bem mais informações documentadas. E quais são essas informações que a gente tem? Primeiro, as atitudes dos pagãos e do Estado em relação aos cristãos. Os pagãos, a gente já viu como é que eles lidavam com isso. Eles olhavam para os cristãos e eles não viam com bons olhos porque eles tinham uma ideia totalmente errônea dos cristãos. Eles achavam que os cristãos eram um povo que gostava de orgia e eram canibais. Essa era a ideia de que a população como um todo tinha dos cristãos. E o Estado queria o seguinte, um povo... Por que esse povo se recusa a adorar César? Por que esse povo não vê César como Senhor e não se curva diante dos deuses romanos? Não tem como isso. E essa teimosia santa, digamos assim, era o que levava à perseguição, né? Aí nós temos documentos de cristãos que se relacionam com o martírio. A gente já vai ver um deles agora, que é o de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, quando ele... na verdade, é o exemplo mais valioso que a gente tem para a história da igreja, que são 7 cartas escritas no caminho dele para o martírio.
Então, quando ele está saindo de Antioquia para Roma, ele escreve 7 cartas para algumas igrejas. E ali ele está dizendo o que ele está vivendo, o que ele vai sentindo. E é muito importante esses documentos, porque vai trazendo para a gente informações de como isso acontecia e o que as pessoas sentiam. No primeiro século a gente não tem muito isso. A gente tem só o seguinte: Pedro morreu. Pronto. E a forma como ele morreu. Mas a gente não tem informações para entrar nesse momento. Não tem. Já com Inácio de Antioquia a gente tem... ele visita cidades, e nessas cidades ele escreve então as cartas. Então nessas cartas tem as impressões, né, dele com relação a isso. Descobre que uns irmãos em Roma têm um plano para libertá-lo, e olha a resposta dele, gente. Muito lindo isso aqui. Olha o que Inácio fala. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível. Quando eu morrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Então um grupo de irmãos, Inácio era muito querido, um grupo de irmãos, eles se organizam e dizem o seguinte: nós vamos libertá-lo. Vamos dar um jeito de você não morrer. E Inácio diz: não façam isso. E aí ele escreve então isso aqui, que Jesus está crucificado, o amor dele está crucificado. Ele diz: não me agrada mais a comida corruptível. Quando eu morrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Que exemplo de fé para nós. Que exemplo de fé. Um outro documento que traz muitas informações são as atas dos mártires. Consistiam em descrições mais ou menos detalhadas sobre as condições que se produziam os martírios. Então, as atas dos mártires eram documentos que eles consistem, né, dessas descrições, desde o julgamento, o que eles sofriam antes do julgamento, como era a morte dessas pessoas. Então essas atas também muito importantes para a história da igreja, porque vai mostrar o momento, principalmente o momento do julgamento, quando eles estavam lá, as perguntas que faziam para eles, o que sugeriam para eles, e o que era, por exemplo, o veredito final, como a pessoa ia morrer. Tudo isso ele consta nessas atas, tá? São as informações de martírio que a gente tem para o segundo século. Aí vem, 50 anos após Inácio, temos o martírio de Policarpo, que é o bispo de Esmirna. Em 155, Policarpo ele é perseguido, ele começa a fugir, até que chega uma hora que ele decide parar de fugir. E ele se entrega. O procônsul que recebe Policarpo, ele diz o seguinte para Policarpo: pense na sua idade. E a resposta dele, olha o que ele diz: vivi 86 anos servindo-lhe a Jesus, né? E nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? O procônsul diz: pense na sua idade, você tem 86 anos. Negue a Jesus e passe a servir os deuses romanos. Aí ele diz: por 86 anos eu servi ao meu rei, e ele nunca me fez nenhum mal. Como é que eu vou negá-lo? Que lindo, né? Quando chega na fogueira, o que é que Policarpo diz? Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me considerastes digno desse momento. Isso faz sentido para você, gente? Pedro, quando vai ser crucificado, diz o quê? Bota de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Aí a gente percebe que havia nos discípulos daquela época, tanto da igreja primitiva como depois dos pais da igreja, um senso que era o seguinte: se eu morrer por Jesus, é um privilégio. Morrer por causa da minha fé, sofrer por causa da minha fé é um privilégio. E nós não queremos isso hoje. Aliás, nós queremos um relacionamento com Jesus hoje para deixar de sofrer. O evangelho que se prega hoje é: venham para acabar o seu sofrimento. Venham para Jesus, que ele acaba com todas as suas lutas e todas as suas dificuldades, e você vai deixar de sofrer na vida. Aqueles homens viviam na expectativa: nós vamos para Jesus para ter o privilégio de sofrer por ele. Tudo de cabeça para baixo, gente. Está tudo invertido. O que nós vivemos hoje e o que esse povo vivia.
Por isso que é importante demais a gente ver a vida desses homens e a gente conseguir um pouco absorver isso aqui. Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno desse momento. Enquanto que esses homens parece que procuravam a morte, eles procuram a morte como uma forma de glorificar a Deus. Nós fugimos de dor, de sofrimento, da morte nem se fala, né? Por esse motivo, a gente tenta escapar todos os dias. Depois vem o Marco Aurélio. Era um filho do seu tempo, um homem muito culto, escreveu uma coleção de meditações para o seu uso pessoal. Inclusive, numa dessas meditações, ele louva os cristãos. Olha o que ele diz: as almas que estão dispostas a abandonar o corpo quando necessário. Um imperador louvando os cristãos. Mas já ele muda de ideia. Apesar de ser um homem culto e muito racional, ele é muito supersticioso. Ele estava sempre procurando os sacerdotes do seu império, enfim, sempre querendo agradar os seus deuses, sempre querendo, enfim, estar em paz com os deuses. E aí os cristãos são acusados de serem culpados por não adorarem os deuses romanos, né? Mais uma vez. Aí então começa a perseguição, porque você tem um homem zeloso, você tem um homem que está querendo paz com os deuses, e aí chega então, volta a perseguição. E aí, após assumir o poder, várias catástrofes naturais repousam sobre o império. Por isso que ele pensa, bom, deve ser os cristãos. A culpa sempre cai sobre eles. Mas não é porque eles são a parte mais fraca. É porque eles se negam a adorar a César, eles se negam a adorar os deuses romanos. Porque a gente vai ver já depois, romanos se convertendo. Gente da alta sociedade de Roma se converte também. Isso a gente vai ver acontecendo depois, né? Aqui ainda não. Então, não é porque eles são a parte mais fraca. Sob Marco Aurélio, morre Justino, vai ver, já não vai dar tempo hoje. Um dos maiores pensadores cristãos da época. Justino, ele tinha uma escola da verdadeira filosofia, no caso era o cristianismo. E após um debate com um filósofo Crescente, o nome do cara era Crescente, o cristianismo saiu vencedor e, em todos os aspectos, e Crescente, para se vingar dele, como não tinha como se vingar com os argumentos, ele levou o debate para os tribunais. Aí, quando chegava nos tribunais, gente, um cristão nunca ganhava. O tamanho era o preconceito. Qualquer semelhança com a realidade hoje, só Deus, né? Após o juiz tentar persuadi-lo a renunciar à fé, Justino e seus 6 discípulos, não foi só ele, se recusaram e ainda afirmaram que esperavam por esse momento, morrer por causa de Jesus. Vocês estão vendo que esse povo, eles entendiam que morrer por causa de Jesus era um privilégio, era uma honra. Morrer por causa da sua fé era uma honra. Na hora que se entrava para o cristianismo, não para o cristianismo, na hora que se entrava, que você se convertia e passava a ser um discípulo, naquela época era uma coisa muito séria, porque você sabia que a qualquer momento a sua cabeça estava em jogo. Então você entrava sabendo que mais cedo ou mais tarde você poderia morrer. E morrer, como eles entendiam muito bem essa questão do chamado para o sofrimento, no chamado para morrer, então morrer era um privilégio, morrer por causa de Jesus. E isso deve nos inspirar, gente. Então essa história que a gente está vendo desses homens deveria servir para nós de inspiração. Porque aí a gente pensa assim, mas, sei lá, a gente passa às vezes por algumas situações e aí já fica logo chateado. Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Gente, paciência. E com esses homens, o que Deus fez? Depois que Marco Aurélio morre, quem sobe ao poder é Cômodo, e aí, mais uma vez, vem um tempinho de paz. Depois vem Sétimo Severo, que se apoderou do poder, e aí a paz desapareceu. No início, um pouco de paz, e logo em seguida ele entra para a lista dos grandes perseguidores. Esse slide, gente, eu tirei de um texto do Justo Gonzalez, que ele diz o seguinte, em resumo,
através de todo o século II, a posição dos cristãos a posição dos cristãos foi precária. Nem sempre eles eram perseguidos, tá? A gente está falando aqui de perseguições pontuais ao longo da história. E muitas vezes perseguiam-nos em uma região do império, perdão esse S aí, e em outras não. Tudo dependia das circunstâncias do momento e do lugar. Em particular, era questão que houvesse ou não alguém com suficiente ódio para com os cristãos, para delatá-los ante os tribunais. Portanto, aí vem isso aqui que é muito importante. A tarefa de desmentir os rumores que circulavam acerca dos cristãos e de apresentar a nova fé da melhor forma possível era questão de vida ou morte. A essa tarefa se dedicaram alguns dos melhores pensadores com quem a igreja contava. Que vai ser o nosso próximo, então, assunto para a gente conversar. Quem foram esses homens que começaram a desmentir ou desmistificar a ideia que tinham a respeito dos cristãos. E morreram por causa da pregação deles. Agora eram homens, a gente vai ver Inácio de Antioquia, a gente vai ver Justino. Essas pessoas que começaram, então, a lutar e a defender a fé. E aí eu termino, então, com esse slide aqui. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que perder razão da esperança que vocês têm. Isso aqui, gente, foi muito importante naquela época. Porque esses homens que começaram, então, a defender a fé cristã. Então, defender a fé cristã sempre foi um desafio para todos nós, em todas as épocas. Mas é fundamental o trabalho dos defensores da fé no início, pois eles sustentaram os fundamentos dos apóstolos. Porque à medida que essa igreja vai crescendo, e à medida que os boatos vão crescendo, que as inverdades vão crescendo, esses homens surgem para debater, para defender a fé cristã, para dar a boa razão da fé que eles têm. Então vocês imaginem o desafio para eles. Foi grande. E aí nós vamos ver quem foram eles, o que eles ensinaram, o que eles sofreram por causa da defesa da fé. E aí depois a gente começa a ver então o maior desafio, a maior heresia que naquela época circulou na igreja cristã, naquela época, que foi o gnosticismo, que o próprio Paulo lutou contra isso. Foi uma filosofia da época que atrapalhou muito a igreja. Então, vamos ver se dá para andar aqui mais um pouquinho. Desafios à fé e defensores da fé. Os cristãos eram perseguidos por serem delatados e por ideias errôneas a respeito deles. Então, essas ideias vinham de classes populares e da classe culta também. Já falei para vocês, dia da ceia era privativo. Olha que coisa interessante que eu não falei para vocês. Como eles se referiam uns aos outros como irmãos, tinha também a acusação que eles se embriagavam e depois eles praticavam orgias com pessoas da família. Que eles não entendiam como é que chama de irmãos. Então eles acreditavam que havia incesto entre eles, entre os cristãos. Na classe popular, essas eram as acusações contra os cristãos. E precisava alguém se levantar para defender por meio da palavra, gente com credibilidade. Falei já da questão da carne. E os cultos diziam que suas doutrinas eram contraditórias. Então eles acreditavam que eles eram totalmente contraditórios. Então, gente, eu vou encerrar aqui, porque senão a gente fica pela metade, num próximo slide, como ficou semana passada. Acho que para nós a grande lição dessa questão da perseguição, que a gente ainda vai ver perseguição. Nós não vimos só perseguição por professar a sua fé, mas nós vamos ver perseguição por defender a sua fé, por ensinar a sua fé. Então esses defensores, esses desafios e esses defensores, eles foram perseguidos também exatamente por isso, porque estavam defendendo e dando boa razão da sua fé. E aí a importância então para todos nós do nosso estudo da Bíblia. Porque se a gente não conhece, como a gente defende? Se a gente não conhece, como que a gente vai fazer para, na hora que a sociedade que a gente vive, o sistema que a gente vive, começar a nos desafiar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar sempre terceirizando para um professor de teologia, para um pastor? Não, irmãos, estudem, conheçam, aprofundem, para quando vocês precisarem, aonde vocês estiverem, seja o pessoal aqui de escola, faculdade, sejam vocês no trabalho, para quando vocês precisarem, vocês
terem base suficiente para dar boa razão da fé de vocês, segundo fala lá em Pedro. Então nós precisamos estar preparados para isso. E aqui é um ambiente para isso, aqui é um ambiente para nós crescermos juntos, aqui é um ambiente, pessoal que está em casa também, esse é um ambiente que a IBT sempre se preocupou para que vocês tivessem a oportunidade de se aprofundar e dar boa razão da fé. Porque, irmãos, o contexto era diferente, mas isso não muda. Lembrem, todos os que decidirem seguir a Jesus de forma séria ao longo da história, todos os que decidiram fazer isso, vão passar por perseguições. Todos. E nós precisamos conhecer para, no momento certo, quando for necessário, a gente dar a boa razão e defender a nossa fé. Amém?